Olá, um bom dia para você. Vamos de novo continuar juntos, conhecendo ao nosso Deus, esquadriando o seu caráter, conhecendo os seus atributos, para podermos incorporar na nossa vida e andarmos aqui na terra também com esse caráter divino, sendo aperfeiçoado a cada dia, sendo burilado a cada dia pelas mãos do nosso Deus precioso. Então, nós vamos hoje, nesse momento, refletir um pouco sobre alguns atributos do caráter de Deus, dentre muitos outros, que é a justiça, a santidade, a veracidade de Deus, a liberdade de Deus e a paz de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é plenamente justo. É um atributo do seu caráter. Ele não comete falhas. Ele não faz nada que seja injusto, mesmo que às vezes aos nossos olhos humanos, nossa ótica humana, pareça que Deus está sendo injusto conosco. Mas ele tem, além da justiça, ele tem um caráter perfeitamente reto. Então, independente do que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja passando, às vezes desfavorável em certos momentos para a nossa vida, nunca ache que Deus está sendo injusto com você, porque a injustiça não é parte do caráter de Deus. Ele é reto, perfeitamente reto e perfeitamente justo. Deixa eu hidratar aqui minha garganta, que eu estou com uma crise de tosse. E vamos então continuar. Então, nós podemos afirmar categoricamente que não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Veja como ele é reto e justo, que ele trata tanto aquele que tem posses, um grande poder aquisitivo, da mesma forma como aquele mendigo miserável que não tem nada, que está sentado na porta de um estabelecimento comercial pedindo esmolas para às vezes ter somente o café da manhã. Mas Deus, como ele tem um caráter justo e reto, ele vai dar sempre as mesmas oportunidades, tanto ao rico como ao pobre. Podemos lembrar da parábola do rico e de Lázaro, que era um mendigo cheio de chagas, e como Lázaro alcançou o seio de Abraão, mesmo sendo um pobre, um miserável, um enfermo. Então Deus é assim, ele age com igualdade para com todos. Ele não faz acepção de pessoas. Então, vamos ter cuidado para não acharmos que porque nós temos um pouquinho mais, nós vamos ter alguns merecimentos a mais diante de Deus. Não. Para Deus não é isso que conta. O que conta para Deus é o nosso íntimo, é o nosso coração. É o caráter que ele está querendo formar em nós. Então, você pode meditar, por exemplo, no Salmo 11, verso 7. Você pode meditar em Daniel, capítulo 9, verso 7, em Atos 17, verso 31. Medite nessas passagens, veja o contexto, veja o agir de Deus em cada uma delas. Mas ligado a esse atributo, esse atributo da justiça, nós temos também que enxergar em Deus um outro atributo, que é a sua santidade. A Bíblia diz que Deus é santo, santo e santo. Este atributo da santidade de Deus impede que ele conviva com qualquer um de nós através dos nossos pecados. Ele não se relaciona com o pecado. Ele vai se relacionar com você, comigo, através daquela área que já foi trabalhada por ele, que já foi santificada por ele, mas por ele ser muito misericordioso. Ele está de olho naquelas outras áreas que ainda não receberam esta limpeza, que ainda não foram santificadas.
E Ele vai querer trabalhar nestas outras áreas para lhe santificar cada vez mais e poder ter uma relação cada vez mais íntima com você. Uma outra coisa que nós precisamos aprender de Deus é que Ele é completamente comprometido com a sua honra. E nós, como seres humanos, também sempre procuramos defender a nossa honra, não é verdade? Às vezes até exageramos um pouco, né? Queremos defender o que não deve ser defendido. Mas nós precisamos aprender com o nosso Deus, que assim como Ele é comprometido com a sua honra, nós precisamos também honrar esse caráter santo, justo e reto que Ele está formando em cada um de nós. E através dessas áreas que já foram santificadas e trabalhadas pelo Senhor, nós precisamos honrar o seu trabalho e não pecar mais naquilo que já foi restaurado. Deus não se relaciona com qualquer coisa impura ou com qualquer comportamento indigno. Você pode ler isso em Isaías, capítulo 40, verso 25, Abacuque, capítulo 1, verso 12 e João 17, 11. Medite nessas passagens. Apocalipse 4, verso 8 também você pode meditar. Então, o atributo da santidade de Deus exige que nós, pecadores, estejamos separados dele. Através do pecado, nós ficamos separados de Deus, a menos que já estejamos sendo justificados, limpos, santificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Através dos méritos de Jesus Cristo, que se entregou na cruz, que se fez pecado por nós, é que nós também poderemos ser santificados e poderemos absorver este caráter divino de santidade, de justiça, de veracidade, que nós encontramos no nosso Deus. Lembre que Jesus, na sua caminhada, lá no Getsemane, onde ele passou uma grande angústia, ele fez uma oração ao Pai, uma oração muito profunda, que seu suor foi convertido em gotas de sangue. Mas qual foi a oração de Jesus ali? Ele sabia que ele iria se tornar pecado por nós quando ele estivesse lá cravado na cruz. E no momento que ele se tornasse pecado por nós, ele automaticamente romperia a sua relação com o Deus Pai, porque Deus não se relaciona com o pecado. E isso ele não queria de jeito nenhum que acontecesse, porque ele amava profundamente a presença do Pai. Ele amava profundamente a fidelidade que o Pai estava tendo nesta missão que ele veio cumprir aqui na terra, através da sua caminhada dolorosa. Ele sempre via o Pai diante dele, ele sempre estava em comunhão com o Pai, orando, pedindo a direção do Espírito Santo. Então ele não queria se separar do Pai, mas ele tinha plena consciência, como ele tem a mesma essência, porque ele é Deus, o Deus Filho. Ele tinha a mesma consciência de que quando ele fosse cravado na cruz, se tornasse pecado por nós, essa relação seria rompida. Mas ele diz que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós precisamos agir também dessa mesma forma. Agora, numa situação inversa, porque a nossa vontade como pecadores é sempre estar dando prazer ao pecado. Mas Deus quer nos levar à sua santidade. Ele quer nos purificar, nos tornar santos. E muitas vezes nós resistimos por causa da nossa natureza pecaminosa, que nos atrai sempre para o pecado. Mas nós devemos usar essas palavras de Jesus agora, nesta situação inversa. Senhor, que não se faça a minha vontade,
que eu não fique presa ao laço do pecado, mas que eu aceite o teu trato, eu aceite a tua vinda na minha vida, para que eu seja santificado, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. Então, esse Deus que é inteiramente justo e santo, ele também é completamente verdadeiro. A veracidade de Deus significa que tudo que vem dele é verdadeiro, é infalível e é absolutamente confiável. Você pode ir lá em Hebreus, capítulo 10, verso 23, e ver como ele demonstra isso através da sua palavra. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, você também pode meditar nesta passagem e ver este atributo da veracidade de Deus. E esta veracidade de Deus expressa a sua fidelidade em nossas vidas. Ou seja, ele nunca vai afrontar a sua própria natureza. Ele nunca vai afrontar, contradizer a essência do seu ser, mentindo, sendo infiel, não sendo verdadeiro. Você vai encontrar em Deus sempre a verdade. E é assim que outros devem olhar para nós e encontrar sempre a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a sua palavra. A verdade é o próprio Deus em essência. Mas outro atributo que nós podemos também ressaltar aqui é o atributo da liberdade de Deus. Deus é um ser livre. E por que ele é um ser livre? Porque ele é reto, ele é justo, ele é infalível. Ele é verdadeiro. Uma pessoa assim é uma pessoa livre, não está presa a nada. Deus não está preso a nada, nem a ninguém. Ele é um ser livre, ele tem o atributo da liberdade no seu caráter. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele é soberano, que ele é completamente livre para executar sua vontade, mas observe, de acordo com a perfeição da sua natureza. Você pode ler em Mateus 11, verso 26, Isaías capítulo 40, 13 e 14, e você vai encontrar como Deus é livre para executar a sua vontade, mas sempre de acordo com a sua perfeição, com a perfeição da sua natureza. Porque nós não podemos sempre executar a nossa vontade, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos pecadores, porque ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, nem sempre nós vamos poder executar a nossa vontade. Nem sempre nós poderemos dizer, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas sempre devemos estar em comunhão, em sintonia com o nosso Deus e executar na nossa vida sempre a vontade dele, que ele está direcionando, que ele está nos conduzindo. Por Deus ser um ser verdadeiro e por ele ter essa liberdade no seu caráter, ele ser uma pessoa totalmente livre, com certeza nós nunca vamos ver Deus mentindo, pecando, deixando de ser Deus, porque isso não é próprio da sua essência, da essência do seu ser. Então, o que é que nós precisamos mudar em nós? Precisamos mudar a nossa essência. A nossa essência, nossa essência como seres humanos precisa mudar de acordo com a essência do ser de Deus. E é isso, essa transformação é que ele quer fazer na sua vida e na minha vida.
Mas um outro atributo também de Deus que é preciosíssimo e que nós precisamos absorver é o atributo da paz. Como é bom viver em paz. Mas não a paz que o mundo nos dá. Porque a paz que o mundo nos dá é baseada em acordos humanos. Pela imperfeição do homem, muitas vezes esses acordos são quebrados e a paz se acaba. Vem as guerras. Mas esta paz que Jesus deixou claro aqui, na sua caminhada aqui por esta terra, quando ele diz: essa paz eu vos dou, a minha paz eu vos dou, não a que o mundo vos dá. Essa paz nos revela que em Deus não há qualquer tipo de confusão ou desordem. A paz é um dos atributos do caráter de Deus e nós precisamos conhecer esta paz que vem de Deus e pedir para que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele derrame essa paz no nosso coração, para que nós sempre possamos conviver em paz, para que nós sempre possamos estar em paz com o nosso próximo. Você pode também meditar na passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, e em Juízes, capítulo 6, verso 24, Gideão, que foi um dos juízes, ele entendeu essa qualidade de Deus, quando ele declarou: o Senhor é a minha paz. Por que ele declarou desta forma? O Senhor é a minha paz. Porque todas as vezes que ele estava inquieto, todas as vezes que ele estava diante de uma batalha, todas as vezes que ele estava diante de momentos difíceis, ele buscava essa presença de Deus e vinha essa paz que ele não entendia. Ele só admitia que essa paz vinha de Deus. Então, quando você estiver em momentos assim difíceis, às vezes em momentos que alguns querem causar confusão, desordem na sua vida, fazer com que você fale palavras que não são agradáveis a Deus. Nesse momento, você ignora aquela situação, você busca ali mesmo onde você está, esta comunhão com Deus. Você pede a Ele: Senhor, desce nessa hora, esteja comigo e traga a tua paz ao meu coração. E você vai ver que as suas atitudes vão mudar. Você vai reagir de uma forma diferente diante daquela situação. Então, esses atributos, alguns que nós estamos falando aqui, não deve ser entendida como uma lista exaustiva. Deus tem muito mais para se revelar a todos nós. Ele quer manifestar muito mais do seu caráter. E nós não podemos entender a Deus de uma forma exaustiva, porque Ele é um ser ilimitado, um ser infinito. Nós estamos agora acompanhando as imagens que esse novo telescópio que foi lançado no espaço, o James Webb, e que está trazendo imagens de um universo que cada vez que o homem vai e avança, ele nunca consegue chegar ao fim. É uma imensidão, é uma infinidade de imagens que ele nunca chegará ao fim, porque Deus foi o Criador do universo. E o universo é infinito, assim como Deus é. Então nós precisamos ter em mente esses atributos de Deus e pedir que pela sua graça e a sua misericórdia, Ele revele a nós os seus atributos e Ele faça com que esses atributos façam parte da nossa natureza, da nossa caminhada, do nosso ser. Muitos cristãos genuínos, fiéis, verdadeiros, que amam a Deus, não conhecem os atributos de Deus e acabam criando para si uma visão de um Deus que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. Cuidado com isso. Cuidado você não criar uma imagem de Deus para você que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. Mas nós vamos criar a imagem verdadeira de Deus, conhecendo mais a sua palavra,
meditando mais na sua palavra, estudando a sua palavra e nos relacionando de uma forma muito íntima com Ele, onde Ele vai se revelar a cada dia, a cada um de nós. Essa mensagem eu deixo para a sua reflexão nesse dia, que você tenha um dia precioso na presença do Senhor e que Ele se revele a você a cada minuto, neste dia que está se iniciando, até outro momento, onde nós voltaremos para encontrar com você. Até lá!